Oi, eu sou o Joel, E eu sou a Cíntia, a gente veio a Bento Gonçalves. conhecer a agência Batuca. Try to be shiny, feeling lonely, I'm fading, 'cause we don't even know when we'll be leaving it. Nós chegamos aqui na Batuca e agora nós vamos entrar para conhecer. Don't you worry about it. It doesn't matter what come over when you hold me tight, and even when you're far away, keep following the light of our love. So don't you worry about it. I'm strong by day, so when the night falls down, I feel a shadow. You're strong by day, so when the night falls down, you can shine your. A Batuca ela nasceu em 2012, uma agência relativamente nova, né? A gente, na realidade, por que a gente criou a Batuca, né? A Batuca ela não nasceu há 2 anos atrás só. A Batuca ela nasceu de uma fusão de outras 2 agências aqui da cidade. Então, a gente tinha a Diga Comunicação e a CIA Criativa, que eram 2 agências aqui da cidade pequenas, super pequenas, tinham 5, 6 funcionários cada uma, e a gente se juntou por uma questão muito mercadológica. A gente viu o mercado aqui de Bento e da região, Caxias, Barbosa, Garibaldi, enfim, da Serra Gaúcha como um potencial de mercado. Então a gente tem grandes indústrias, a gente atende, por exemplo, a Unicasa, que é a maior indústria de móveis planejados da América Latina. Então a gente tem várias empresas de vinícolas, moveleiras, metalúrgicas, né? São várias empresas líderes nos seus setores que não tinham uma agência para atendê-las, né? Então essas empresas elas foram crescendo. E as agências não cresceram junto, né? Exatamente, as agências elas não acompanharam esse crescimento. Então essas empresas elas começaram a ir buscar, no caso aqui de Bento, muitas empresas começaram a buscar agências de Caxias. Aí depois elas começaram a ir para Porto Alegre, e a gente tem clientes que são atendidos por São Paulo já. Então a gente viu uma demanda grande de trabalho, mas sem alguém realmente para atender esses clientes. E aí ao invés de a gente ir prospectar esses clientes, ir para o mercado sem uma estrutura e depois, se ganharmos uma conta de tal cliente X, a gente se estrutura. A gente fez o contrário, a gente se juntamos as nossas forças, as nossas equipes, inicialmente os nossos clientes, para criar a Batuca. Então a gente tem uma estrutura legal, uma equipe super boa, super competente, e aí a gente foi buscar o mercado. O que aconteceu de julho de 2012 para cá é que o mercado veio atrás de nós, né? O mercado realmente precisava disso, né? Então a gente praticamente não foi buscar o mercado que foi nos buscar. Então foi muito melhor do que a gente imaginava, assim, o nosso crescimento foi muito melhor. Tanto é que de todos os clientes da agência, naquela época, acho que um se manteve, no caso da Unicasa. Então a gente praticamente trocou 100% da nossa carteira de clientes, a gente mudou também a nossa equipe, praticamente 100% da equipe mudou, foi evoluindo, foi amadurecendo. Então a gente tem hoje uma equipe bem amarrada, bem segura, bem comprometida e responsável com os nossos clientes. Então mudamos o nosso foco também graças ao mercado que super bem recebeu a agência. Então a gente criou a Batuca realmente com esse intuito de fazer barulho, ter marcas fortes, construir marcas fortes e ser uma agência de propaganda mesmo aqui na Serra Gaúcha. Então a gente podia ter ido para Porto Alegre, muita gente fala, por que vocês abriram a Batuca em Bento? Né? As pessoas nos pedem muito isso. Por que a Batuca é em Bento? Né? E a gente diz porque a gente acha que hoje é possível ter uma grande agência em Bento, como é possível ter uma grande agência em qualquer outro lugar. Então a gente se amarrou de muitas pessoas competentes do nosso lado e clientes que abraçaram a ideia e que estão com a gente, estão fortes com a gente. Então tudo isso coroou para que agora vai fazer 2 anos e esse é um ano que a gente diz muito de afirmação nosso, né? Então a gente não está mais indo buscar mercado, a gente está com a agência fechada, digamos assim, para clientes. Então a gente agora
esse é um ano realmente da gente se afirmar. É como uma banda quando lança um primeiro CD e faz um baita sucesso. E aí todo mundo fica na espera de um segundo CD. A gente é a banda que vai lançar o segundo CD agora. Então as pessoas elas têm essa expectativa do que a Batuca vai fazer, do que a Batuca vai criar a partir de agora. E a gente sabe que a gente não pode ficar parado, que o mercado ele fica no aguardo do que a gente vai fazer. O mercado local de evento, ele espera sempre o que a gente está fazendo, o que a gente está criando. Então, a gente sabe que a gente é muito observado por todo mundo. Então, esse é um ano realmente de afirmação da agência, de colocar na rua muitos projetos que vão andando ao longo do tempo. Então, a gente tem, por exemplo, esse armário tem projetos que no ano passado já estavam prontos, mas que estão indo para o ar e estão sendo lançados agora, 6, 7 meses depois. Então a gente não trabalha só com um layout bonito ou com um material legal, isso faz parte integrante do nosso material, isso é o que o cliente espera como obrigação. O que o cliente espera de nós, como Batuca, é realmente um planejamento, é uma ideia diferente, é um conceito bem amarrado, bem desenvolvido, que dê possibilidade de criar outras coisas. Então é isso que a gente tem trabalhado, assim, né? Porque realmente ser uma agência de propaganda, fazer uma campanha legal, fazer um comercial legal e colocar isso nos lugares certos, né? Ter um plano de mídia bacana. Então é isso que a gente tem feito ao longo desses 2 anos. Né? Sim, eu como publicitária também, me formo esse ano. Eu comecei como estagiária, então eu acho que tu tem que começar, primeiro tu tem que saber o que tu quer, então tu tem que colocar a cara pra bater, vamos supor, né? Então tu tem que ir, tu tem que experimentar, eu acho que a base de tudo é tu experimentar. E talvez se no início tu decidisse ser criação, um exemplo, e mais tarde tu identificar que tu pode se tornar planejamento, essa que é a fórmula ideal. Tem que experimentar para saber qual que seria a função de um publicitário dentro de uma agência. Ou muitas vezes voltando para o marketing também. Eu fiz essas duas situações e foi bem interessante. Eu consegui ter essas duas experiências na qual só agregou para o meu profissional. Então, na verdade, é isso aí, é experimentar. Essa é a dica. O que um web faz dentro de uma agência de publicidade? Na verdade, principalmente resolve problemas de sites diversos. Às vezes tem que trocar algum fornecedor, às vezes botar alguma foto, tirar uma foto, botar uma notícia. E às vezes fazer o site inteiro também. Uhum. E vocês têm bastante manutenção, então quando tem que trocar foto, trocar fundo, é tudo web que faz. Isso, geralmente tem bastante sites que são um gerenciador, que a própria empresa faz a atualização do site, mas boa parte ainda vem para a web mesmo. E tu gosta da tua função? Sim, com certeza. É legal? Bem legal. Tu é formado em TI? Isso, tecnologias digitais, basicamente internet, enfim, tudo que envolve comunicação, artes, comunicação. Beleza, muito obrigada. Tu é a funcionária mais antiga, então? Então, eu já fui em várias áreas, mas hoje eu sou supervisão. O André que diz que sou supervisão aqui. Sou supervisão. Uhum. Daí eu controlo todos os materiais que estão na criação, eu confiro tudo e para depois despachar para os atendimentos. Tá, então tu é o ponto final da agência. Tudo que sai tem que passar por ti. Isso aí. Tá. Então, parte de criação, tu acaba não criando muito ou tu cria Não, também? Não, só confiro mesmo. Só confirma. Tá. E que programas que tu usa o mesmo que os criadores usam? Isso aí, né? Como que eu sou mais aqui confiro, eu uso mais PDF mesmo. O pessoal me manda mais essa coisa em PDF, eu confiro tudo em PDF. Ou impresso, dependendo do material. Tá. Tu é formado em publicidade? Sim. PP? Tem alguma dica pra dar pros estudantes? É bom, hein? Mas se prepare que não é fácil. É muito bom, mas tem trabalho pela frente. É bem puxado. Muito. Isso. Não parece, mas é. Mas vocês vão gostar. Beleza. Vão gostar. Muito obrigada. Tu é da parte de redação, então? Isso, Tá. redação e eu cuido das redes sociais também. Tá, e o que um redator basicamente faz? Então, a parte de textos é toda comigo e com o Brezola, que é a minha dupla. A gente trabalha em sistema de duplas ou trios, dependendo de cada área da agência. E assim, como é questão de texto, assim, tu tem que se alimentar do máximo de coisas que tu puder, sabe? Tu tem que buscar referências, sei lá, em arte, em moda, em tudo. Tu tem que se alimentar de coisas, porque senão na hora de tu criar alguma coisa, tu se depara com aquela folha em branco na tua frente, tu meio que leva um susto, assim, meu Deus, de onde é que eu vou tirar a ideia agora, sabe?
Então, o máximo que tu puder ler, tu puder se informar, tu vai pegando isso. E é bom que tu já comece fazendo isso na faculdade. Porque quando tu entra pra uma agência, o ritmo é corridaço, assim, sabe? Então, às vezes tu, eu queria parar hoje pra ver um filme, tá, e às vezes tu tá na correria e tu não consegue. Então, se eu pudesse dar uma dica, seria essa, sabe? Busca em tudo que tu puder buscar, em filme, em literatura, revista, tudo que tu puder, e segura isso pra ti. E tem que ser em diversas áreas, né? Isso, eu acho que quanto mais bagagem tu conseguir, melhor, sabe? Melhor pra te criar depois, tu ter uma base bem ampla, assim, de coisas que tu possa buscar referência. Beleza. É isso aí. O que basicamente uma diretora de arte faz dentro da agência? Então, a gente recebe um briefing de um cliente, né, sobre a necessidade dele de projeto. E ele é um diretor de arte, mas os redatores, a gente pega esse briefing e desenvolve, então, uma solução, tanto visual, né, como de comunicação para o cliente. Eu especificamente cuido mais da parte visual do projeto. Sim. Tu cria alguma coisa ou tipo, tu tem a ideia e tu passa pro setor de criação? A ideia normalmente acontece junto, né? A gente se reúne, senta e conversa sobre o projeto e a ideia acontece junto. Depois eu levo pra parte, então, de direção de arte, direção gráfica mesmo, e vou desenvolvendo opções, então, pra solucionar. Tu tem alguma dica pra dar pra quem tá começando na publicidade agora? Então, falando então de ideia, né, de desenvolvimento de criação, nunca parem na primeira ideia, assim, persistam. Eu acho que a gente às vezes se desanima aqui mesmo também na agência, essa ideia tá horrível, não tá boa, mas persiste, sabe, vai, fica mais tempo em cima, puxa bem, assim, esgota as possibilidades, que no fim é sempre recompensador. Pensador. Isso aí, diretor de arte, publicidade. Beleza, bem legal, bem bacana. Muito obrigada. Tá bom. Não dá pra fazer isso porque depois não tem como virar. Pensador. E o que precisa... como é que eu vou dizer? Jesus Christ, there's something about the chase. 6 whole years. I'm a New York woman born to run you down. So I'm a lipstick on